Vamos resolver a questão número 51 do 17º concurso de juiz federal substituto do TRF da Primeira Região, concurso de 2023, uma questão de direito processual civil que versa sobre produção de provas, mais especificamente sobre prova pericial e de forma mais específica sobre a chamada perícia consensual, que é aquela em que as partes indicam, escolhem quem será o perito. O enunciado da questão 51 é o seguinte: em ação envolvendo questão técnica na área de propriedade intelectual, as partes requereram a produção de prova pericial, indicando em conjunto o nome do profissional escolhido para o encargo. Além disso, pactuaram a metodologia a ser utilizada. Nesse contexto, sobre a perícia consensual, é correto afirmar que. E aí nós temos 5 alternativas que fazem referência a esse enunciado, que menciona que, em determinado processo judicial, as partes pediram a produção de prova pericial e escolheram o perito e a metodologia a ser utilizada na realização da perícia. Então, vamos ver a primeira alternativa. A escolha do nome do perito depende de prévia homologação judicial. Muito cuidado, porque essa é a alternativa que certamente mais gerou dúvidas na prova. A perícia consensual, partindo do pressuposto que tradicionalmente se aprende que o perito é profissional de confiança do juízo, quando não é ele que escolhe o perito, mas as partes indicam não quem será o assistente técnico, mas quem vai realizar a perícia, quem será o profissional indicado para realizar a prova pericial no processo judicial. Ou seja, não é necessariamente um perito de confiança do juízo, vai ser alguém cadastrado no tribunal, seja previamente ou que faça o cadastro após a sua indicação pelas partes para que ele possa ser nomeado, mas não é, em tese, alguém que tenha uma maior confiança ou segurança do juízo, e a alternativa indica aqui que, nesses casos, há necessidade de homologação do juiz, ou seja, o juiz tem que aprovar a, a escolha desse perito, ainda que ele seja indicado de forma consensual pelas partes. Isso está correto ou está errado? O que você acha? Essa alternativa está errada. Por ser um auxiliar da justiça, como eu falei, em regra, o perito é visto como uma pessoa de confiança do juízo, ele é, via de regra, designado pelo juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico especializado nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil. Mas o que nos interessa para resolver essa questão é o artigo 471 do CPC, que deriva do artigo 190, que forma com outras regras, inclusive o artigo 471, o chamado princípio do autorregramento da vontade das partes, e o 190 também é conhecido porque ele contém uma cláusula geral de atipicidade dos negócios jurídicos processuais, ou seja, autoriza as partes a realizarem negócios jurídicos sobre procedimento, em regra, quando estiverem presentes os requisitos dos negócios jurídicos em geral, os negócios jurídicos de direito material lá no Código Civil, partes capazes, objeto lícito e forma não proibida por lei. E o 190, de forma principal, do qual deriva o artigo 471, prevê, ou melhor dizendo, o artigo 471, ao derivar do genérico artigo 190, prevê de forma específica que as partes podem escolher o perito de forma consensual e essa escolha substitui a escolha de qualquer profissional de confiança que seria designado pelo juiz no caso concreto. É o que prevê de forma mais específica o parágrafo 3º do artigo 471 e, por causa disso, como há o consenso entre as partes na nomeação do profissional mais capacitado ou indicado ou apropriado para a produção da prova, não há necessidade de uma aprovação ou homologação judicial prévia, e aí, claro, como eu disse, desde que as partes sejam civilmente capazes e a demanda possa ser resolvida por meio de autocomposição. Então, por isso, a alternativa A está errada. Alternativa B.
A perícia consensual não substitui a perícia que seria realizada pelo perito nomeado pelo juiz. Resolvendo A B fica mais fácil. Nós acabamos de ver que sim, que não depende de homologação judicial e a perícia consensual substitui, o perito escolhido pelas partes substitui o profissional que seria indicado pelo juiz para a produção da prova, de acordo com as regras previstas no artigo 471 do CPC, que inclusive substitui a nomeação judicial do perito. Então, a alternativa B também está errada. A alternativa C, ainda fazendo referência à perícia consensual, ela pode ser realizada em casos em que não se admite autocomposição. Nós vimos também na alternativa A, que era a mais difícil, a mais duvidosa aqui da questão, resolvendo de forma correta a e sabendo que ela está errada, fica fácil de resolver as alternativas seguintes. Nós vimos que é justamente ao contrário. A perícia consensual, ela pode ser realizada nos casos em que se admite a autocomposição, que é o que está previsto no artigo 471, mais especificamente no inciso 1º do CPC, da mesma forma também que é um dos requisitos mencionados no artigo 190 do CPC para a realização de negócios jurídicos processuais. Partes plenamente capazes e direito passível de solução consensual ou autocomposição. Alternativa D. Não é cabível a apresentação de pareceres de assistentes técnicos. Aqui também é algo que pode levantar dúvidas na hora da prova, por esse fato de que, se as partes escolheram um perito, elas podem também, cada uma, escolher o seu assistente técnico. Isso não vai levar a conflitos, não vai levar a problemas que se buscariam evitar com a escolha de um profissional de confiança das duas partes? Não. Ainda que o perito seja escolhido pelas partes, isso não exclui das partes o direito processual de cada uma delas indicar o seu assistente técnico para acompanhar a produção da prova e para também depois se manifestar sobre o laudo e apresentar os seus pareceres técnicos, que é o que está previsto nos artigos 465, parágrafo 1º, e, de forma específica na perícia consensual, no artigo 471, parágrafo 1º do CPC, ou seja, da mesma forma que quando o perito é escolhido e indicado pelo juiz, quando as partes escolhem um perito na perícia consensual, elas também podem, além de fazer essa escolha, cada uma indicar o seu assistente técnico. Então, a alternativa D está errada. Sobrou para nós aqui a alternativa E, que prevê que as partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia. Aqui a questão traz um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola, do parágrafo 1º do artigo 471 do CPC, que prevê que na perícia consensual as partes podem, como eu já falei, além de escolher o perito, indicar os seus assistentes técnicos para acompanharem a produção da prova, para apresentarem seus pareceres e exercerem as suas funções dentro do processo judicial. Então, o gabarito dessa questão 51 é a alternativa E. Com isso, eu encerro a resolução dessa questão e até a próxima.